Bem-vindos ao programa Porta de Hangar. No Porta de Hangar tomamos café 7 senhoras, um café com blend especial, direto da fazenda, em grãos, pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa. Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Você que é piloto, comissário, mecânico, gosta da aviação por hobby, curte aí o sino do canal Porta de Hangar, se inscreve no canal, porque a gente tem história muito bacana para contar e hoje não vai ser diferente. Mas antes, eu quero mandar um abraço pro pessoal da Rádio Oficina, Ciro César, para todos os professores da Rádio Oficina, e principalmente para o Rogério Assis, que é um grande produtor de rádio e que é amigo em comum e me apresentou o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, comandante, eu vou chamar você de Comandante Valadão. Poxa vida, muito obrigado, Beccari, pela oportunidade de participar de um programa tão fantástico e que contribui muito para a cultura aviatória desse país, aqui do mundo, porque não? Com certeza, obrigado a você por vir aqui. Você é um historiador da aviação, você gosta. A gente não tem tempo para falar tudo que você sabe, mas como é que surgiu a aviação comercial no Brasil? Qual a verdadeira história? Bom, a aviação comercial no país, ela ocorre praticamente na concomitância da evolução da aviação mundial, porque você teve nos primórdios do século XIX, do século XX, uma série de saltos e a partir do grande Santos Dumont, inclusive, esse brasileiro notável, um gênio. Então, a tecnologia ela precisou se expandir e o Brasil era um país fantasticamente atrativo para tanto a evolução tecnológica como para as empresas que daí surgiram. As primeiras empresas, então, foram as europeias que vieram ao Brasil, a francesa e a alemã, é isso? Sim. Latécoère, que depois virou a Aeropostale e que depois é Air France. Isso nós estamos falando na década de 20, meados da década de 20. Não era avião, era um barco voador, né? Era barco voador. Rústico. Rústico, ABS ainda. Era questão derivada, imagina, o salto tecnológico da aviação foi fantástico. Se nós pensarmos que no início do século XX começa o mais pesado que o ar, ele surge, é algo que eu às vezes fico arrepiado, viu, Beccari? Porque imagina que em 69 o homem conseguiu chegar na Lua, né? Foi muito rápido, né? Não, é verdade, um pouco mais de 40 anos. Exatamente. Então você pega, quando você fala na década de 20, meados da década de 20, tudo extremamente difícil, complicado, o Brasil sem infraestrutura, o papel importante que teve o presidente Washington Luiz, para quem governar era abrir estradas. Então ele estava focado numa necessidade de integrar por terra. Que é uma coisa que ele não teve a visão total da coisa, porque o Brasil precisava de infraestrutura de aviação, campo de aviação. Exatamente. E aí eu acho que vem a salvação a salvação da lavoura, como se diz, pois, que vem essa tecnologia de aviação resolver o início de uma solução para a integração nacional, para a soberania nacional, para a integração de culturas. Nós somos quase que um multidisciplinar posto de cultura. Então você tem no norte uma cultura, nordeste outra cultura, sul, sudeste, centro-oeste. Imagina na época, então. Falamos línguas diferentes, inclusive, né? Totalmente, né? Por incrível que pareça. Você acha que essa aviação dessa década que veio ao Brasil, década de 20, veio influenciado também pelo turismo? Como é que fazia a propaganda do turismo naquela época? Não,
pelo turismo, não. Não, porque o Rio de Janeiro era o grande... Mas ainda embrionário e, na verdade, nós estamos falando de um primeiro momento de transporte de malas postais, né? Ah, sim, não de passageiros, Não né? de passageiros, são malas Entendi. postais, verdadeiros heróis, a questão dos aviadores é algo fantástico, né? Porque eles surgem primeiro como protagonistas de espetáculos, né? Depois viraram heróis de guerra e depois absorvidos pela aviação comercial. Então é algo fantástico, verdadeiras odisseias, né? Para eles chegarem trazendo malas postais ao Brasil. Então, a história do Jaú, que inclusive está no museu aqui no Brasil, da TAM, Museu Asas de um Sonho, e é uma história de muito heroísmo, né? O João Ribeiro de Barros e sua tripulação, não vou lembrar o nome todo agora, mas enfim, era naquela época, 1927... Foi exatamente no início, permeou essa data, em verdade. Mas como permeou a vinda do Gago Coutinho, Sacadura Cabral, época heróica, de disseminação principalmente da cultura da aviação, expansão tecnológica. Isso ajudou a consistir sobremaneira, se nós pararmos para pensar também nas heróicas Ayanésio Pinheiro Machado, fantástica, Ada Rogato, os nossos heróis nacionais, né? Fantásticas, mulheres que na época preambularam exatamente, participaram ativamente dessa fase de desenvolvimento tecnológico. Então houve uma concomitância, desenvolvimento tecnológico, vinda de empresas com um condão comercial, e o Brasil naquele momento em que precisava expandir os meios de transporte, recebendo de braços abertos os conceitos novos de aviação. Entendi. Pós-Segunda Guerra Mundial, a gente estava falando de Primeira Guerra Mundial, né? Vamos dizer assim. Pós-Segunda Guerra Mundial, o que trouxe para a aviação comercial e aqui no Brasil, inclusive? Na verdade, nesse intervalo entre o fim da Primeira Guerra, o início da Segunda, é quando surgem as empresas aéreas no Brasil de acordo com o que estava tipificado em lei pelo governo, que determinava que as empresas fossem de natureza pátria, que os seus sócios fossem pátrios, ou que a sede das empresas fosse no Brasil. Aí é que surge, nesse interregno, a Varig, o Sindicato Condor, a Paner, a VASP, e assim sucessivamente. Mas qual foi a primeira de fato? A pergunta é fantástica, própria de quem quer botar um dedo numa ferida, que a gente ultrapassa isso aí às vezes. Eu penso... Existe uma disputa de falar quem foi o primeiro? Não, existe, eu duro que existe, Beccari, porque a concepção, se você... quem influenciou quem? Na verdade, Otto Meyer, que foi o fundador da Varig, dependeu sobremaneira da Condor Syndicate, do Sindicato Condor. Ambas naturezas alemãs, né? O Sindicato Condor, ele, enquanto aguardava a sua melhor estruturação, foi sócio da Varig, teve participação na Varig. Então, o primeiro voo foi do Sindicato Condor, com o comandante histórico, o Rudolf von Clausbruck, que era do Sindicato Condor, foi diretor da Varig. Então, o que na prática, se nós olharmos factualmente, o Sindicato Condor e o Condor Syndicate precede a Varig. Só que,
formalmente aos olhos da lei, o primeiro decreto, quem foi contemplado pelo decreto autorizando foi a Varig. É a história da invenção do avião, né? Quem que foi que fez o primeiro voo e tudo mais? É a mesma história, né? Praticamente. É bem por aí. A gente precisa voltar na história, ter uma máquina do tempo para poder tentar descobrir o que foi isso. O que foi a Panair, e vou aproveitar, a Panair, a Real e a Varig, nessa sequência, o que foram essas companhias para o país? A Panair era uma companhia que todo mundo amava e muita gente que estava na Europa, muito brasileiro, esperava notícias do Brasil pela Panair. Portanto, tinha aquela expressão, como é que era a expressão? Nas asas da Panair? Você está falando da música do Milton e do Fernando Brant? Isso. A primeira Coca-Cola, me lembro vez agora, foi nas asas da Panair. Ai, que legal. Cantado maravilhosamente pela Elis Regina, diga-se de passagem. É uma música que está atrelada à história, ao desfecho da Panair. A questão da Panair, ela foi de extremo relevo para o país, né? Na verdade, ela nasce a partir de um entreveiro, coisa bem típica brasileira, de busca de apoio governamental nos Estados Unidos, não da Panair, mas um embate entre dois veteranos de guerra, que tinha a NIRBA do Ralph O'Neill, coronel Ralph O'Neill, e o outro militar que é o Juan Trippe. Então, o Juan Trippe que era presidente da Panam. Da Pan American. Uhum. Então, uma enredo tão grande, Beccari, que se eu for contar... Tem até um filme a respeito disso aí. É muito legal. Se eu contar muito, vou parecer poeta nordestino, que eu vai dormir. Mas você vai voltar mais vezes para contar essa história aqui. Eu contarei. Mas isso acabou respingando no Brasil. Quer dizer, a NIRBA do Brasil acabou sendo absorvida pela Panair do Brasil. E aí começa todo um enredo muito importante, porque tanto a NIRBA como a Panair foram determinantes para a criação da infraestrutura necessária às operações aéreas no país. Então, você me pergunta sobre a sequência, né? Isso. Panair, rapidamente falando, né? Porque senão a gente vai ficar como eu te falei em outros programas. Panair, início, fim. Real, início, fim, maravilha. Início, fim. A Panair, eu acho que é importante falar. Ela tem o início dela marcado com um apêndice, na verdade, Panair era um endereço telegráfico da Pan American, né? Então foi criado o nome Panair a partir disso. Ou seja, a Panair é raiz Panamérica. Raiz Panamérica. Então foi importante, ao mesmo tempo teve o aspecto positivo, mas se paga algum preço por isso também, porque por muito tempo teve uma discussão sobre a questão da nacionalidade. Quem queria alvejar a Panair dizia que ela não era uma empresa brasileira e criticava o fato do governo brasileiro subvencionar uma empresa estrangeira. E teve percalços ao longo do caminho, com ingerências, inclusive um episódio que é longo, isso aí, tal da greve da galinha podre de 1955, e que desestabiliza a direção da Panair na época e acaba provocando a queda, inclusive, do presidente, que foi o Paulo Sampaio. Aí empresários notáveis, 2 assumiram a presidência da empresa, mas a gama de negócios deles era tão grande, que era banqueiro, era uma holding que os caras tinham, que dá a entender que eles não tinham muito tempo para se ocupar com os negócios da Panair. Aí entrou em alguns percalços, vai lá na frente, vem 2 empresários, o Mário Wallace Simonsen, que era o homem mais rico do Brasil, e o outro, Celso da Rocha Miranda, compram a empresa, aquilo que parecia que era, vou sair, vou agora para o sonho, vou para o paraíso. Não, eles tinham, principalmente o Wallace Simonsen, muitos inimigos. O cara era o maior exportador de café do Brasil. O Brasil, sim. Então... Tem um deputado que surge na época da UDN, o Herbert Levy, ele queria ver os negócios do Wallace
naufragarem. Por esgoto. E havia também uma questão de envolvimento com o João Goulart, que não era bem visto pelos militares, quando ele voltou da China para assumir, ele ia assumir a presidência da República, e muitos não queriam. Aí o Wallace Simonsen determinou um executivo que fizesse, às vezes, de recepcionar e conversar, expondo o que estava acontecendo no Brasil, para o João Goulart, para o Jango. Bom, tudo isso leva lá na frente para um desembocar terrível, meu Deus do céu, que foi algo traumático, eu chamo de arbitrário e iníquo, cometido pelo governo militar. O Marechal Humberto Castelo Branco era o presidente da República. Que morreu num desastre aéreo, né? Terrível. E tem muita controvérsia, inclusive. Muita controvérsia, é impressionante isso. E numa canetada tá lá, suspendeu as linhas da Paner. Suspendeu, não cassou. Muita gente fala, cassou não. Suspendeu temporariamente as linhas da Paner. As linhas da Paner, elas caíram no colo da Varig a partir da canetada do Castelo Branco. Que coisa, hein? Mas tem uma expressão que você usou hoje aqui, quem dá o pão... Dá o castigo. Dá o castigo. Essa expressão é muito boa para todas elas, né? Não, na verdade... Ou recebe o castigo também, né? Não, Beccari, o que eu penso é que o conhecimento do processo histórico, seja para a aviação, seja para qualquer setor da atividade humana, é fundamental. E é uma pena que nós vivamos num país onde a sociedade não valoriza em nada a história. É por isso que vive dando cabeçadas. Então, se nós vimos a Paner numa canetada desaparecer, por ingerência política, a política a serviço de negócios escusos, de indecência e imoralidade empresarial, o mesmo veio a se repetir depois. Pega a questão da Varig, por exemplo, algo terrível, porque da mesma forma que a Paner, ela, na verdade, ela entrou com pedido de concordata. Uma semana depois, um judiciário subserviente ao executivo, numa celeridade impensável, quisera eu que o judiciário fosse célere em todos os casos, como foi com a Paner, que uma semana depois estava decretada a falência. Coisa triste, né? E depois, por casuísmo também, se impediu, se teve um decreto falando que empresa aérea não podia entrar com pedido de concordata. Então, isso se arrasta. Depois, lá na frente, a questão da Varig, a Lei de Recuperação Judicial de Empresas, se coloca que, na última hora, é a mesma coisa que o nosso Corinthians estivesse lá no segundo tempo, no 49 minutos, e marca um gol, aí a gente vai vibrar, ou toma um gol, nós vamos ficar tristes. No caso da Varig foi para ficar triste, porque pode estar inserido na recuperação judicial de empresa aérea, que não podia. Muita gente comemorou, e de forma equivocada, porque foi ali o pulo do gato para se acabar com a Varig. Que uma tristeza, né? Para se acabar com a Varig. Isso foi numa ilusão muito grande, mas o judiciário, aquela história. É algo que a repartição de poderes nesse país, quando se fala de autonomia, isso eu particularmente não vejo. Eu vejo um executivo sempre mais forte que os outros poderes. Tanto é verdade, vamos pegar a questão do próprio Supremo, né? Quem nomeia o ministro Supremo é o presidente da República. Mas é uma sucessão de fatos que a política se intercala, se entrelaça com a aviação. E eu digo que a disputa ao longo desse tempo todo, e é válido para os tempos modernos, quem está mais próximo, quem goza da simpatia do governante de plantão, aquele de momento. E ponto. A VASP foi praticamente a única companhia do governamental, ou a Varig? O pessoal fala aviação aérea rio-grandense, mas a Varig era do Estado. A VASP a gente sabe que realmente
era do Estado. Bom, a Varig teve participação do governo gaúcho, que inclusive tirou a Varig de sufoco, que a Varig chegou a praticamente estar no estado falimentar no começo, que ela foi uma empresa aérea sem aeronaves, quando o Sindicato Condor tirou as 2 aeronaves que tinham cedido para a Varig. Não fosse a ajuda do estado do Rio Grande do Sul, a Varig teria... Não teria nascido. Não, nascido teria, mas teria passado Naufragado. por maus bocados No começo. e correndo o risco de sumir do mapa. A questão da VASP, não. Ela começa privada e logo em seguida... 33, né? Exatamente. E acaba não suportando, abriu o bico, até tem umas coisas fantásticas sobre história mesmo, que a Varig surge em 33, em 32 nós tivemos a Revolução Constitucionalista. Então, Getúlio Vargas achava que a VASP estava sendo criada como revanche da Revolução Constitucionalista. E isso permaneceu por muito tempo. Achando que a vocação da VASP era levar avante os ideais da Revolução Constitucionalista de 32. E, de fato, era uma elite que criou a elite paulista, que criou a VASP. Mas, logo em seguida, ela passa para as mãos do Estado. Na verdade, para as mãos do Estado e da Prefeitura do município de São Paulo, que elas tinham praticamente, isonomicamente, a mesma quantidade de participação societária. E eles voavam a partir do Campo de Marte também, né? Bom, era o Campo de Marte que, a partir de uma inundação e a partir do advento, inclusive, de Congonhas, com o aeródromo que começou a surgir, aí virou Congonhas como uma alternativa que chamava, na época, Campo da VASP, né? Você acha que a VASP tinha que ser privatizada? A questão, eu acho, no meu particular, que sendo uma empresa com uma trajetória de nefastas interferências governamentais, com apadrinhamento no corpo diretivo, com presidentes que mal sabiam, não tinham noção do que era aviação. Então, naturalmente, era um caminho a ser seguido, de pegar a empresa e levar para uma privatização, entregar a mãos realmente descompromissadas com ações político-eleitoreiras, com ações, inclusive, sob aspecto de contestáveis práticas corruptivas, que nós tivemos várias comissões parlamentares de inquérito ao longo da história da VASP para debater a corrupção, inclusive a questão da Aerovias, que a VASP adquiriu a Aerovias no governo do Adhemar de Barros. O Adhemar era governador, adquiriu a Aerovias a preço abusivo. Menos de um ano depois, quem comprou a Aerovias? O próprio governador Adhemar de Barros, por preço que ninguém sabe até hoje. Então, isso é um caminho que responde à tua pergunta, se ela deveria ou não. Agora, o que ocorre é que a forma como ela foi privatizada foi terrivelmente nebulosa. E depois os resultados vieram a comprovar que foram totalmente errados, não tiveram o senso ético necessário, foi atropelado. E aí depois fica sabendo de um conluio nesse país. Os bastidores são determinantes, envolvendo Collor de Mello, envolvendo PC Faria, envolvendo o ex-governador Orestes Quércia. Então, desembocando onde desembocou, num empresário extremamente contestável, que foi o Wagner Canhedo, e que, lamentavelmente, num primeiro momento, foi aplaudido pela grande parte dos funcionários da VASP. Tem até uma propaganda que fala: agora a VASP pertence a nós. Finalmente, agora somos donos da empresa. E que também era acionista da Companhia Boliviana. Sim, uma série de coisas, uma série de negócios controversos. Então, a questão dos equívocos
penso eu, ocorreram na parte governamental, ocorreram na parte do corpo funcional da empresa, que até criaram a chamada VOI, que era a empresa dos funcionários, que teve a colaboração do Canhedo no seu capital. O Canhedo botou dinheiro para a constituição da VOI. Então, foi um engodo, um engano, como de resto, uma série de negócios, uma série de fatos que ocorrem no país, eles são cercados por nebulosidade, por falta de compromisso ético, compromisso moral, compromisso com a sociedade. E a aviação, ela repercute muito isso. Isso. O que você vê a aviação atual? Você viveu aquele tempo, década de 60, e o que você vê hoje na aviação? Como é que está se desenrolando a aviação? Bom, primeiro que perdeu o glamour, né? O que você vê do resto disso? Bom, a questão, ela tem um nascedor exatamente com a sucumbência da Varig, da VASP, que nada mais do que refletiram o que já ocorrera no passado. Por isso, desprezar a memória histórica, desprezar o conhecimento do que aconteceu, é um erro crasso do cidadão ou dos cidadãos. E, de novo, eu vou bater na tecla que lamentavelmente, o brasileiro, ele não sabe o que aconteceu ontem. A hora que se debruçar mais sobre a história, vai evitar que erros do passado sejam reproduzidos com gravames no futuro. Então, se nós pegarmos o que aconteceu, foi pegar uma aviação em fase transitória e se compatibilizando com um governo que queria a todo custo popularizar, tornar a aviação como emblema de ideologia política, e até aí tudo bem, porque a acessibilidade ela é desejável. Agora, o que acontece é que o Brasil estava sem infraestrutura para suportar o crescimento. E não obstante, o volume foi tão grande que não tinha profissionais, inclusive, no mercado. O que você vê na aviação de hoje, atual? Eu vejo ela em busca de identidade, ainda. Nós não temos uma empresa que conseguiu chegar perto do que representou ou representar algumas marcas para o país, como a Paner, como a Varig, como o VASP mesmo. Nós temos uma busca de algum tipo de identidade, mas você não consegue bater o olho e falar, pô, essa Acabou é a empresa de bandeira. Entendi. Eu não vejo isso. E não obstante, elas enfrentam grandes desafios. A pandemia em si, ela quase quebrou empresas que já estavam mal das pernas. Sabidamente, a aviação é o primeiro segmento a sentir os efeitos de crise econômica e o último a se recuperar. Então, como que... Imagina, nós ficamos praticamente quase dois anos sem voar. Não é fácil, não é fácil. E, não obstante, eu acho que a questão de serviços, que você busque oferecer, democratizar a importância do transporte aéreo, isso é importante. Agora, você não pode tratar o passageiro como coisa. Mesmo porque, num primeiro momento, as passagens até tinham um preço acessível. Bom, conseguiram acabar com algum resquício e não precisava ser tão suntuoso nunca, mas alguma coisa que contemplasse, que viesse, que contemple os usuários. O que ocorre? A passagem ficou cara, bagagem de mão restrita, uma série de prejuízos aos usuários sem a contrapartida, Beccari. Sem a contrapartida. Nós temos, sim, quer dizer, se comparar hoje, os equipamentos são
mais econômicos, ecologicamente... Levam mais pessoas. Exatamente. Então tem como algo, e não obstante, isso é uma verdade, a questão tributária. Que é um problemaço, né, na aviação. Esse é um abacaxi, né? Não abacaxi só, é gostoso. Desculpa, abacaxi. Viu? Mas não só o combustível, né? Não consegue se reduzir o preço do combustível, porque o governo de cada estado não reduz também os impostos. Exatamente. Né? O que o federal já fez. Exatamente. Então, então, uma série de coisas. E equívocos cometidos ao longo do itinerário. Vamos pegar, por exemplo, a questão dos aeroportos que foram privatizados, o que aconteceu com o Galeão, por exemplo. E o pior de tudo, no itinerário, uma figura perversa, chamada corrupção. Que não vai acabar nunca. Comandante Ednilson Valadão, obrigado pela participação no programa Pode de Hangar. Quero que você volte mais vezes para contar a história. Inclusive, você tem um livro, né? Tenho, está em fase de revisão. É um livro que aborda a história, a evolução da aviação, a tecnológica dos primórdios até 75. E a evolução da aviação sob aspecto institucional, empresarial, social, político, de todas as empresas aéreas no período de 25 até 75 no Brasil. Legal. E até quero aproveitar, por favor, te agradecer, Beccari, é um prazer, pelo livro que você me presenteou. Diga-se de passagem, parabéns, de um profissionalismo enorme, e que eu tomo a liberdade e a iniciativa de sugerir que os seus telespectadores tenham esse livro, aqueles que são apaixonados ou não apaixonados, que a aviação é o ponto de encontro de gente boa. Então a sugestão fica dada. Muito obrigado, Valadão, que é o seu nome de pista. Volte mais vezes aqui no Pode de Hangar. Obrigado a todos pela paciência de me ouvir, e para mim é muito importante contribuir um pouco, o mínimo que seja, para a preservação da memória histórica, com perspectiva não só de história, mas para alertar em relação ao presente e o porvir. Obrigado do fundo do meu coração. Divide esse programa que foi muito legal, balança o sino do canal Porta de Hangar, comente com seus amigos. E, Valdir, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação no nosso programa, e até a próxima. Valeu! Valeu, comandante!